Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Andresa Farias, uma das hosts desse podcast, e hoje vamos conversar com a Milena Simões sobre como a Rede Energia a ajudou. E antes de passar a palavra para a Milena se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Após essa pequena propaganda, Milena, prazer estar aqui hoje com você. A gente está muito feliz de te receber e pode se apresentar. Olá, sou Melina Simões, sou engenheira eletricista formada pela UFCG. Pelo sotaque dá para denunciar, né? Sou nordestina, nascida e criada em Campina Grande, Paraíba, mas atualmente hoje resido em Florianópolis. Tenho um mestrado na área também engenharia elétrica, na área de sistemas de potência e MBA em energias renováveis. E hoje estou como engenheira de estudos elétricos no ONS. Ai, que legal, Milena. Milena, então pra gente começar, né? Como foi que você conheceu a Rede Energia? Como foi que você chegou até a escola? Eu conheci a Red desde um programa que houve para engenheiras, se eu não me engano, eu até anotei aqui, era por dentro do setor elétrico, incentivar engenheiros de mercado, era algo nesse sentido. Eu conheci, tinha algumas premissas para se candidatar e participar. Infelizmente, eu já fazia mais de 3 anos que eu tinha me formado, então eu não me qualifiquei, mas eu conheci a Red desde então. E devido até à minha maturidade pessoal e profissional, acabei não ingressando na plataforma nesse momento. Mas já sabia que existia, já acompanhava nas redes sociais. Só então eu passei por um processo de autodescoberta do ano passado para cá, em que eu me fiz várias perguntas e até duvidei se realmente era para eu seguir na área da engenharia. E pensei realmente em desistir da engenharia, pensei em ir para outros rumos completamente diferentes, mas ficava naquela, caramba, eu vou jogar minha graduação, meu mestrado fora, né? Porque realmente o que eu estava almejando não fazia sentido algum com o que eu já tinha conquistado, digamos assim, né? Pelo menos era isso que eu entendia naquele momento. E em meio a certos devaneios e certas indecisões, eu vi a caixinha de perguntas lá no Instagram, e foi informado, né, que era uma mentoria com a Fabi. Aí eu fiz, não, tem tanta gente, eu acho que não vão nem me responder, mas eu vou tentar, ou não eu já tenho. E aí eu mandei uma pergunta, eu disse, bora ver o que é que ela, né, a mentoria dela, uma simples caixinha pode fazer. E realmente fez muita coisa, porque eu mandei, eu fiquei muito feliz e lisonjeada, porque a Fabi não só respondeu minha caixinha, minha pergunta, minha dúvida lá, e como também me adicionou no LinkedIn, e isso me fez, caramba, eu fui vista, eu fui notada, e realmente ela me direcionou, sabe? E foi a partir daí eu disse, pô, eu vou tentar mais uma vez, é uma área que realmente eu gosto, é uma área que realmente eu almejo trabalhar, mas até então não tinha tido oportunidades realmente nessa área, são mais acadêmicas, e foi a partir daí que eu disse, não, eu vou assinar e se uma simples mentoria de uma caixinha de Instagram fez isso, o que é que realmente a plataforma pode fazer? E aí, a partir de então, foi que eu comecei fiz a assinatura, acompanhei, fui fazendo algumas trilhas, algumas masterclasses e até a trilha de desenvolvimento de carreira, né? Assim que eu entrei na plataforma,
é, o setor elétrico ele é muito amplo, né? Então eu meio fiquei um pouco perdida, assim. Eu já tinha um direcionamento que era algo que eu queria fazer relacionado ao meu mestrado, que era na área de estabilidade e tensão. Então era operação do sistema elétrico. Mas eu não sabia, porque eu fiz o mestrado em 2018 para 2020, e eu disse, não, estou desatualizada, tem muita coisa ainda para me atualizar, e eu fui do básico mesmo, fui lá em fundamentos do sistema, e depois, como tinha essa área mais de operação do sistema, eu fui para trilha de transmissão, mas eu vi que o que virou a chave da minha cabeça para uma área mais de soft skill mesmo foi a trilha de desenvolvimento do método TOC, que aí a gente por muitas vezes não valoriza esse passo, passa como, eu não vou resgatar a minha história, eu não vou resgatar o que realmente eu fiz, porque para mim eu já tinha permeado por várias áreas e elas não se correlacionavam na minha cabeça. E quando a Nath falou lá no método TOC, ela falou, ó, mapeie, veja tudo que você já fez, é importante, é essencial, até para a gente falar durante a entrevista, entender o que cada habilidade é essencial, onde ela se encaixa, onde ela pode se destacar. E foi primordial, assim, para mim. Tanto é que quando hoje eu realmente realizei o meu sonho, né? Hoje eu estou trabalhando na área que eu tanto almejei, e eu vejo que foi por meio de tudo isso, assim, dessa construção, e principalmente desse entender da minha história, aceitar a minha história, aceitar as habilidades, as experiências que eu adquiri e, de certa forma, me destacar, né, para a posição. É muito legal isso que você falou, essa série, o Método Toque, né? Trabalho onde você quiser, é incrível, assim, a Nath se dedicou muito e é um conteúdo muito rico. E isso que você falou de resgatar as experiências é muito verdadeiro. Eu sei que um exemplo que a Nath cita foi que ela era mentora de algumas matérias durante a faculdade, né? E isso é uma experiência. Então, assim, se você deu aula particular durante a graduação, se você trabalhou com vendas, você já tem soft skills que você vai sim aproveitar em vagas do setor elétrico. Então, você fazer essa autoanálise, né, de tudo que você já passou, de todas as áreas, é muito legal. E a gente fica muito feliz que você tenha aproveitado isso e que isso tenha te ajudado. Então, você já respondeu aqui algumas perguntas, foi bem legal. E Milena, quando você entrou na Rede Energia, começou a estudar, você já falou um pouco, né, de como você começou. Achei isso legal também, que você comentou que você foi lá do início. Isso às vezes é um passo que a gente quer pular, já quer ir direto ali para um tema específico, sem entender, por exemplo, ou sem relembrar, né, alguns conceitos importantes que fazem toda a diferença. E eu quero saber, como surgiu essa oportunidade da vaga que você conquistou? Eu já havia tentado outras vezes outras posições na mesma empresa e para a mesma posição, só que não tinha passado, né, no processo seletivo, até que eu surgiu uma nova vaga e era aqui em Florianópolis, eu já estava residindo aqui. E quando eu vi, eu já estava um pouco desacreditada, assim, né? Porque às vezes no processo, quando você está buscando, o não vai existir, eu acho que todo mundo vai passar por ele. Mas eu acabei ficando um pouco desanimada, disse, não, acho que a empresa não me quer, não. E uma amiga minha fez, não, revisita teu currículo e tal, faz novamente a inscrição e tenta novamente. Eu disse, tá, eu vou tentar pela última vez. Caso não seja, eu acho que é um sinal divino, eu acho que não é para ser. E aí, assim fiz. Eu fiz entregando sempre, assim, buscando realmente me alinhar à vaga que eu queria, mas entregando muito, entendendo que eu estava pronta para a vaga. E assim, passei pela triagem, que era, para mim, praticamente a parte mais difícil era a triagem, porque
eu nunca tinha passado por ela. E eu sabia que se eu passasse na triagem, eu ia dar o meu melhor. E assim foi feito, sabe? E graças a Deus aconteceu. Talvez é algo que eu sempre falo assim, tudo tem sua hora e tudo tem seu tempo. Às vezes a gente é muito ansioso e quer, eu estou formada, eu tenho que já estar no meu emprego dos sonhos, ou eu tenho que ser diretora antes dos 30. E às vezes não é, e a gente tem que ter uma paciência, tem que ter uma calmazinha, e eu vejo que tudo acontece no tempo que tem que ser. E graças a Deus, acredito que esse tempo chegou para mim, antes tarde do que nunca. Ai, que legal, eu adoro que você falou. Se essa for a última vez, se eu não for aceito, né, vai ser um sinal divino, porque eu uso isso muito na minha vida. Então é bom saber que mais pessoas também fazem isso, mas que legal, é muito bom, né? E, sim, às vezes a gente tenta, até para a mesma posição, uma, duas vezes, mas eu acho que quando a gente sente, sabe, que a gente tem realmente um chamado para aquela posição, para aquela área, vale a pena insistir. Vale a pena continuar se capacitando. Acho que é uma coisa muito importante que você fez ao longo da sua trajetória, né? Você fez a sua graduação, fez o seu mestrado e continuou se capacitando através dos conteúdos da Rede. A Rede, ela, né, é uma escola de ensino contínuo justamente para isso, para a gente sempre ter novos conteúdos, para vocês sempre se capacitarem e estarem preparados também. A gente costuma aqui falar internamente, né, que a Rede, ela é um colchão de segurança. Então, tem um conteúdo que você precisa saber, às vezes, para entrevista de emprego, às vezes, alguma demanda do seu trabalho, e você precisa saber ele assim de uma forma muito rápida. Você dá um Google na plataforma da Rede, 90% de certeza, se for um conteúdo de mercado e regulação, você vai encontrar lá e você vai consumir e vai estar ali preparado, né? Muito legal, Milena. Eu até percebo, porque além das outras formações, né, que eu já tenho, durante o próprio processo, eu apresentei a rede, eu já vi isso como um bons olhos, porque realmente mostra isso. Mostra realmente que você busca sempre estar se aprimorando, sempre estar em contínuo aprendizado, né? Então, isso é muito importante, isso é muito, muito bem visto pelos recrutadores e até gerentes e diretores que estão no processo seletivo. Ai, que legal. Milena, durante o seu processo, né, você sentiu que os conteúdos da Rede eles te deixaram mais confiante ou preparada, tanto para o pro processo de seleção da vaga, quanto realmente para o mercado? Com certeza. Apesar de que a gente percebe sempre que quando a gente, como eu falei, né, o mercado ele é muito amplo, então a gente percebe que a gente não realmente não sabe de tudo. É impossível saber de tudo. Porém, a gente ter uma visão sistemática do setor, entender o que está acontecendo e as importâncias de cada setor, como cada coisa acontece, como cada coisa está interligado. E até mesmo algo que eu percebo muito na rede, a questão de trazer assuntos que estão em alta ou que que podem ser para o futuro também, como a questão das IAs e tal. Eu vejo que é um diferencial grande e dá para você ter uma visão bem estratégica e bem sistemática do setor, que é muito relevante e você tem que saber pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? Foi bem importante e primordial para me destacar, com certeza. Que legal. Agora, bem rapidinho, né, o nosso bate-papo, a gente já se encaminha para a última pergunta, que é qual conselho você daria para quem está começando agora a estudar com a gente, né? Na escola a gente tem desde estagiários a pessoas que ali que estão concluindo a graduação, a gente tem alunos realmente de todas as áreas, economistas, advogados, contadores e também todos os níveis, né? Qual conselho você daria? Eu acho que inicialmente é não desistir, e não achar que você é o único que não sabe de tudo, porque realmente está todo mundo nesse setor e entende que tem certas especificidades e o setor é muito multidisciplinar, então a gente precisa de todos os segmentos, todas as capacidades, seja advogado, seja engenheiro, seja administrador, então ele é muito amplo e requer de todas as áreas.
É a questão também de não pular os passos iniciais. A gente às vezes vai com muita sede ao pote querendo já a solução final. Vá lá para o início também, os fundamentos, você para os assuntos mais iniciais também, mas que eles com certeza vão lhe dar a base ideal para que você escale e aproveite ao máximo as outras trilhas mais específicas. E tá sempre antenado, né? Eu acredito que é toda semana tem masterclass, então tem assuntos novos, assuntos que você faz, nossa, eu acho que eu não vou entender nada, não, mas coloca pelo menos para escutar ou revisita, é muito importante, e eu sei que vai ser um diferencial gigante. Eu já indiquei para outros amigos e com certeza continuarei indicando a Red, porque foi muito importante, não só o processo lá do Instagram, da visibilidade, do acolhimento inicial, que foi muito importante e me direcionou muito, como o próprio conteúdo, né? Os professores, as pessoas que estão ali ministrando e passando o conteúdo, têm umas experiências bem sólidas no mercado, então dá para você ter uma visão bem favorável do setor. Que legal, pessoal. Aproveitem os nossos conteúdos gratuitos, tanto a caixinha de mentoria da Fabi lá no Instagram, quanto os episódios dos podcasts que a gente solta quase quinzenalmente. É muito rico de conteúdo e esse é um conteúdo assim gratuito, né? Vocês não precisam pagar nada, então é muito legal para você conhecer o trabalho da Rede, para você conhecer como é a nossa didática, então aproveitem. E Milena, muito obrigada, muito feliz em estar aqui fazendo essa entrevista com você. É muito bom saber dessas histórias, desses depoimentos. A gente fica com o coração realmente transbordando de felicidade quando a gente percebe que a Rede ela é esse instrumento que transforma a vida e a carreira das pessoas. Então, muito obrigada mesmo e muito sucesso. Obrigada, eu que agradeço. E assim, quando eu recebi o resultado do meu tão sonhado sonho se realizando, eu tinha três mulheres que eu queria muito agradecer, e uma delas era a Fabi, justamente porque ela foi aquele suporte, aquela mãozinha assim, quando você está no fundo do poço, e ela, assim, eu acho que ela nem lembrava, ela nem imaginava a relevância dessa oportunidade, dessa visibilidade, dessa mão que ela foi para mim. E eu agradeci a ela e em nome também da Rede Energia, que foi muito importante nesse processo. Então, vocês fazem parte dessa vitória também. Muito obrigada. A gente fica muito feliz em saber disso. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!